Muito bem, são 13h19. Estamos aqui com o programa Liberdade com Batalha. Com muita satisfação, recebendo um dos grandes nomes, um dos expoentes máximos e que marcou época na nossa política, ex-vereador, ex-deputado estadual, deputado federal, secretário de Segurança Pública, secretário de Administração, Mendonça Prado. Conhece ele, Heraldo? Já ouviu falar, não? Já ouviu falar? O currículo dele não é só esse aí, não. Não, muito mais. É um currículo vastíssimo. É verdade. Aliás, Mendonça, eu falei, já lhe cumprimentando, eu falei em seu nome outro dia com o governador Fábio Mitidieri, quando da abertura, tem um mês e pouco, 2 meses, dos Jogos da Administração Pública. Sim. Aí uma solenidade no Constâncio Vieira, uma bonita solenidade, e o governador falava que foi uma promessa de campanha, o resgate dos Jogos da Administração Pública, e depois da solenidade eu comentei com eles, governador, os Jogos da Administração Pública foram resgatados agora pela segunda vez. Ele fez, como assim? Eu disse, quando o João Alves foi governador, os Jogos tinham deixado de existir também. Aí eu assumi a Secretaria de Esportes, Mendonça Prado na Secretaria de Administração. Isso. E aí nós trabalhamos juntos e o governador João Alves, então governador, trouxe de volta os Jogos da Administração Pública. Então aquela época foi um grande evento, como foi agora também. Tem saudade da política, Mendonça? Eu vou começar por aí. Boa tarde, satisfação muito grande recebê-lo. Boa tarde, Batalha, boa tarde, meu querido Heraldo e o amigo da técnica. Jonathan, é uma grande satisfação voltar a dialogar contigo no programa. Sobre a saudade, eu estava até conversando na antessala, dizendo o seguinte: o Aristóteles ensina a todos que o homem é um animal político, não é? Isso. Então nós fazemos política em todos os instantes da nossa vida. A política partidária é algo realmente atraente, é algo que a gente se habitua com aquela dinâmica. E é evidente que todos nós que deixamos a política temos um pouco de saudade. Quem disser que não tem, está mentindo. Entretanto, se você sopesar, né, os desgastes que você tem na vida pública e a tranquilidade que você tem fora dela, e ver também as consequências, há pouco nós falávamos em off sobre uma determinada pessoa, e aí tem vários exemplos de diversas pessoas, talvez seja muito importante para todo cidadão ter, né, um pouco de distância por momentos longos da sua vida de uma atividade que envolve alegrias, envolve tristezas e envolve também muita contrariedade. Nos dias atuais não é algo tão bom. Então eu gosto muito de política, obviamente tenho saudade dos tempos da política, mas eu acho que Deus prepara tudo pra gente. Hoje eu tenho uma vida mais tranquila, estou em paz e eu espero manter principalmente uma vida saudável, né, como tenho nos dias atuais, e tudo nas mãos de Deus, não é? A gente segue tempo, né? O tempo dele. Né? Você foi vereador por 2 mandatos, Mendonça? 3 mandatos. 3 mandatos, sempre nas primeiras posições, nas primeiras colocações. Sim, sim. Sempre dos mais votados. Aí você foi eleito deputado estadual. Aí depois eu fui candidato a vice-prefeito na chapa da empresária Maria do Carmo Alves. E você foi um dos coordenadores. 1996. Isso, aí fiquei fora. Se você me permite, para os mais novos, aquela foi uma das eleições mais disputadas que nós tivemos. Isso. Porque só tínhamos grandes nomes disputando, nomes de peso, que era Dona Maria, Gama, que não era conhecido, mas tinha todo o apoio de Jackson Barreto, Ismael Silva, no auge do PT, e Garibaldi, que vinha com o José Almeida Lima, que tinha feito uma boa administração na cidade, estava com a popularidade em alta. É verdade, e foi uma eleição onde até o último minuto se discutia quem iria para o segundo turno ou não. Isso. Que terminou no segundo turno dando Ismael e Gama. Isso. Né? Foi. Nós perdemos a eleição, em compensação, eu tive o grande privilégio de ter como vitória a relação de amizade com Dona Maria e posteriormente com o Dr. João, porque nós não tínhamos assim afinidade, né? Isso. Meu pai era político, mas já estava de saída, não é? E eu estava chegando
foi nessa eleição que eu me aproximei de Dona Maria do Carmo, doutor João Alves. E foi um fiel aliado durante anos, independente de laços familiares, que você terminou sendo genro dos dois, mas você foi um líder daqueles ferrenhos combativos na tribuna e fora dela. E nunca me esqueço de uma participação mais do que ativa sua na campanha de 2002, quando João Alves recuperou o governo do estado para José Eduardo Dutra, uma das disputas mais acirradas que nós tivemos, né? E você até locutor de trio era. Até bons tempos. Bons tempos, é verdade. Foi candidato a prefeito em 98. Foi. 2008. 2008, né? Fiquei por 1% fora do segundo turno. Por 1%, exatamente isso. Eu comentei muito isso agora no dia da eleição, no primeiro turno, quando eu estava rodando com minha mulher. Eu fui votar, eu voto na Atalaia, e fui votar, e depois eu disse, deixa eu dar uma volta pela cidade. Eu voto na Faculdade Dinâmico. Aí entrei pelo Augusto Franco, pelo Santa Maria, por volta de meio-dia, pelo Orlando Dantas, e vi a cidade vazia. Aí eu comentei, eu digo, nós vamos ter uma abstenção tremenda. Aí me lembrei da sua campanha. Eu disse, está me lembrando agora 2008, quando Mendonça Prado foi candidato contra Edivaldo Nogueira e Almeida Lima. E por volta das 11 horas da manhã, e eu trabalhei na sua campanha, por volta das 11 horas da manhã, Almeida Lima me liga. Disse, Batalha, você está rodando nas ruas da cidade? Eu digo, estou. Ele fez, onde é que estão os ônibus? Isso. Aí foi que eu atentei para um detalhe e fui rodar. Eu fui no terminal de ônibus da Atalaia, vazio. Terminal de ônibus do Dia, vazio. Aí botei a boca no trombone, na época na Rádio Jornal, denunciando que os ônibus não estavam rodando, e aí a abstenção foi muito grande, o que impediu que Mendonça chegasse lá por 1% dos votos. E eu vi um filme parecido nessa eleição. Exatamente. Uma tática, né, que é usada, né? Porque assim, a eleição de Aracaju, ela tem as suas peculiaridades. E às vezes as pessoas não compreendem a dinâmica de uma campanha eleitoral. Aracaju tem os eleitores que votam e residem na cidade, mas nós temos pessoas que residem em Nossa Senhora do Socorro, em São Cristóvão, que residem nas cidades vizinhas e que votam em Aracaju. Quando o Instituto de Pesquisa faz uma pesquisa sobre uma eleição de Aracaju, o pesquisador mais atento, ele analisa essas comunidades e procura saber a intenção dos votantes que estão mais distantes, né? Lá nas comunidades do próximo ao Conjunto João Alves, né? Lá no Parque dos Faróis. Então, quem entende bem da política, quem tem experiência na política, analisa isso, porque vem uma grande quantidade de pessoas. E nessas comunidades nós tínhamos uma maioria. E isso nós verificamos, nós constatávamos nas pesquisas e tínhamos certeza que nós estaríamos no segundo turno. Quando houve essa retirada, né, da possibilidade das pessoas se locomoverem, a retirada do transporte, essa diferença foi diminuindo. Como era uma margem pequena, então o outro candidato passou a ter a vantagem, tanto é que a diferença foi de apenas 1%. Faz parte da história. Faz parte da história. Eu me recordo que, como eu estava envolvido diretamente na sua campanha, eu vibrei no sábado à tarde. Eu estava tomando, a véspera da eleição, eu estava tomando uma cervejinha lá no Bar do Baixinho, até hoje me lembro, e o Ibope já havia divulgado esse empate na sexta-feira à noite. Foi. E aí recebi um telefonema do amigo Bonfim, do Sinforme, do Dataforme. Não, foi o Josailton que me ligava e dizia assim, deixa eu lhe dar uma boa notícia. Eu digo, o que é? Mendonça Prado está garantido, pesquisa fechada agora, às vésperas da eleição, mas enfim, bastidores são bastidores, né, Mendonça? Isso, faz parte da história. E aí você terminou sendo deputado federal em 2022. Aí depois aí veio a eleição para deputado federal, não é? Dona Maria já tinha sido eleita senadora da República, eu fui candidato
se eu não estiver trocando as bolas, não, eu estou trocando as bolas porque eu estou me referindo já lá 96, né? Então na outra eu fui candidato eu já era deputado federal quando disputei a eleição para prefeito, eu estava no primeiro mandato de deputado federal. Aí depois veio uma sequência, depois da eleição do prefeito eu tenho um resultado que pouca gente sabe e vale a pena recordar aqui porque é muito importante para a história e a minha pessoalmente. Na eleição seguinte, aquela de prefeito, eu tive a maior votação da história para deputado federal em Aracaju, porque todo mundo acha que foi Jacques, que foi Marcelo Deda, que foi Adelso Barreto, não foi. Em 2010, eu tive 49 mil, quase 50 mil votos, para arredondar, 50 mil votos somente em Aracaju para deputado federal, fruto daquela eleição de 2008. Então, às vezes você é candidato numa eleição, você perde, mas ela é muito importante para uma futura eleição. Dona Maria do Carmo perdeu em 96 e em 98 foi eleita senadora da República. Então, a leitura política não é sobre um momento, não é sobre uma eleição especificamente. As pessoas precisam ver os reflexos disso, e eu comento isso com muita gente, que o resultado de uma eleição, por exemplo, como essa que passou, ela terá reflexos. As pessoas têm que analisar os dados, têm que ver o que aconteceu, porque muitos poderão tirar proveito do que aconteceu anteriormente. Você está me lembrando agora de um fato, voltando um pouquinho mais atrás, em 1990, Reinaldo Moura, meu amigo, meu compadre, meu irmão, Reinaldo Moura foi o último colocado para a Assembleia. Eu me recordo que não era urna eletrônica ainda, sim, era no mano a mano, e eu estava na casa de Reinaldo e o desespero tomou conta de todo mundo, achando que ele havia perdido a eleição, porque a informação era mais lenta, né? A chegar. Como eu tinha um relacionamento com um grande colega de seu pai, chegou a ser colega de você, Antônio Passos, na Assembleia, e a esposa dele, Dona Regina, era prefeita de Ribeirópolis. Sim. E eu, através da minha empresa, eu mantinha trabalhos em Ribeirópolis. Só que você, para aquela época, você conseguir fazer uma ligação para o interior não era fácil, né? E aí, mas eu, estando na casa de Reinaldo, eu insisti, consegui que Dona Regina me atendesse em Ribeirópolis. Aí eu disse: Dona Regina, como é que tá a situação aí? Como é que tá o deputado? Ela fez: seu Batalha. Até hoje ela fala assim: seu Batalha, Tonho perdeu a eleição. Eu disse: como? Aí ela disse: já temos o resultado aqui de Ribeirópolis, Aparecida, não sei o que. Aí foi quando eu passei essa informação para Reinaldo. Eu digo: Reinaldo, você ganhou a eleição, tal. Eu me lembro que ele ganhou a eleição com 90 votos, 100 e poucos votos de diferença para Antônio Passos. Isso em 90. Sim. Em 92 ele foi candidato a prefeito. Você me fez relembrar isso agora. E não saiu-se bem na eleição. Quem ganhou a eleição para Jacques, só que em 94 ele reacendeu o nome. Em 94 ele foi o segundo deputado estadual, perdendo apenas para Venâncio Fonseca. Então, você viu que porque participou de uma eleição municipal e reacendeu o nome, né? É importante que as pessoas tenham conhecimento e sintam a presença do político no dia a dia da população, né? Por exemplo, hoje eu estaria numa situação difícil porque estou distante da política. Quem participou do pleito anterior, mesmo que não tenha tido êxito, terá maior facilidade em um pleito futuro, caso participe, porque está presente no dia a dia e na memória viva da população. Muito bem, Mendonça, antes de entrarmos no assunto do estádio Etelvino Mendonça, que foi o principal assunto que eu trouxe aqui, mas eu não poderia... Heraldo, fique à vontade para qualquer pergunta. Você que é novinho, talvez você não tenha alcançado o Mendonça nos seus mandatos. Você alcançou ou não? Alcancei. Porque você tem mania de dizer que você... Mas eu estou fazendo aqui uma pesquisa, né? Para falar um pouco mais, né? Eu alcancei sim, boa parte do trabalho de Mendonça. Você tem mania de dizer que é novinho, então... Sim, então veja a sua pesquisa aí, depois você... É meu contemporâneo, é da minha idade. Aí, tá vendo aí? O Mendonça, mas você como deputado estadual, ou deputado federal, você teve um grande destaque nacional, inclusive, trabalhando a área da segurança. Sim.
e sendo homenageado por diversas polícias, me lembro bem, você foi condecorado, se eu não estou enganado, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Recorde um pouquinho essa fase. Veja, o PFL naquela época, o meu partido, ele tinha a possibilidade de indicar o presidente da Comissão de Segurança Pública. E foi feita uma pesquisa, como o Heraldo está fazendo aí agora, no currículo dos parlamentares. E eu, no meu currículo, como a gente estava comentando há pouco, tem algumas coisas que pouca gente sabe. E lá no currículo está oficial da reserva do Exército, né? R2, né? E aí o deputado ACM Neto me chamou e disse: olha, eu não sabia que você tem conhecimento? Ele disse: sim, claro, alguma coisa. Pouca gente sabe que você foi do Exército. Sim, eu tenho um conhecimento, porque eu fiz um curso de oficial da reserva do Exército, né? E aí ele disse: então você vai ser o presidente da Comissão de Segurança. Eu digo: irei, com muita honra. E lá eu fui um parlamentar que consegui fazer muitas relações. Inclusive, a Comissão de Segurança era tida pelos militares, tanto das polícias, dos bombeiros, quanto das Forças Armadas, como uma comissão apagada, não é? E nós começamos a promover uma série de reuniões, de seminários sobre tráfico de armas, coisas assim que interessam realmente a sociedade. A questão do Estatuto do Desarmamento. E isso foi ganhando corpo até que surgiu uma proposta de emenda à Constituição que tinha como objetivo, né, se criar um piso nacional, né, para a remuneração dos policiais militares, civis e assim sucessivamente. E isso mobilizou a polícia de todos os estados brasileiros. E eu era convidado diariamente para proferir palestra em todos os estados e recebia a homenagem das polícias. Eu me recordo que eu fui um dia ao Rio de Janeiro, está até gravado, está aí no YouTube, e nós fizemos um encontro, né, que desagou numa grande manifestação na praia de Copacabana. Me lembro tinha disso. milhares e milhares e milhares de pessoas. Aí depois, quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, a turma ficou brincando comigo: a Mendonça não está pensando só em Sergipe, não, porque a coisa realmente ganhou corpo. Para você ter uma ideia, aquele movimento de bombeiros posteriormente elegeu vários parlamentares no Brasil inteiro, nas mais diversas cidades, em função daquilo que nós chamávamos de PEC 300, né? Que era a PEC do piso. E entrou muita gente da polícia no parlamento, né? O Cabo Daciolo, gente em todos os lugares se elegeram em função daquele movimento. E eu acabei sendo, vamos dizer assim, uma espécie de cabo eleitoral, porque onde eu chegava, os militares queriam me ouvir para saber da proposta, para saber, até que ela foi aprovada no primeiro turno. Quando aprovou no primeiro turno, aí depois foi criado um movimento na época do governo contrário, não é, a essa proposta, e gerou até certos conflitos com a categoria profissional. Foi quando eu depois não exerci mais o mandato, eu perdi a eleição e a proposta ficou parada. Os militares tiveram um grande prejuízo, porque passou no primeiro turno, e se eu tivesse lá com essa capacidade que eu tive, a felicidade de poder mobilizar, certamente seria aprovada no segundo turno. Mas infelizmente eu não fui reeleito naquele período, não é? Por questões da política local, que é natural, e a proposta também ela não seguiu na legislatura subsequente. É isso, essa é a história. Você foi deputado federal por 3 mandatos. 3 mandatos. Aqui você 2003 a 2007, 2007 a 2011, 2011 a 2015. Pronto. Isso. Aqui você atribui. É isso mesmo? É isso mesmo. Aqui você atribui, não, com todo esse excelente trabalho que você realizou, não ter conseguido sucesso na eleição de 2018. Não, eu estava muito bem. E o nosso partido, você quer relembrar meu? Quero. Claro. E o nosso partido deixou de ter candidatos, né? Nós não apresentamos candidatura e no final das contas, o doutor João Alves me chamou e disse: olha, nós íamos percorrer um outro caminho, né? O próprio João Alves, mas ele não está aqui, eu não vou nem dizer do que se trata. Nós tínhamos uma outra direção, mas de última hora ele fez a opção em levar o partido para a coligação com o Eduardo Amorim. Eu tinha um problema 2018. público que todo mundo sabia, né?
Mas mesmo assim eu estava bem na reeleição. Mas eu tive problema no programa de televisão, me tiraram do programa de televisão, você lembra? Eu fui o candidato sem programa de televisão, tive que ir para a justiça, né? Brigar na justiça. E o último programa de televisão foi me colocando contra João Alves Filho. Eu nunca tive nenhum problema contra João Alves, nem com Dona Maria, todo mundo sabe disso. Meu problema era com os Amorins. E passaram para a sociedade que eu tinha traído João Alves, né? Quando todo mundo sabe que eu fui João Alves de carteirinha a vida inteira e ainda sou. Aquela passagem faz parte da história, não tenho nenhum problema com a memória do Dr. João Alves. Sou sempre grato, serei sempre grato. Inclusive você fez ontem na rede social eu perdi a eleição. Os nossos desafetos da época, não é? Atribuíram a mim a derrota, não é? E eles achavam que eu ia ganhar a eleição. Na verdade, eles perderam a eleição por mais de 100 mil votos para Jackson Barreto e atribuíram a mim. Eu sou um pequeno político, não tinha essa dimensão. Eles perderam porque eu ia perder. E eu disse ao doutor João, vocês vão perder a eleição porque essa eleição vocês não vão disputar apenas com o candidato Jackson Barreto, vocês vão disputar com o candidato Jackson Barreto, que está sendo apoiado pelo espírito de Marcelo Deda. Então não tem jeito de ganhar essa eleição. Mas aí, doutor João, eu acho que já não estava bem, que se ele estivesse bem... Ele era prefeito, Era o prefeito. Se ele estivesse bem, ele não tomaria certas decisões, eu sei, né? E sei também do carinho que ele tinha comigo, mas tomou essa decisão, para que você tenha uma ideia, nem os sobrinhos de Dona Maria votaram comigo, né? Votaram em Adierson Monteiro nessa eleição. E aí eu perdi a eleição, é natural, perdi a eleição por 500 votos. Depois outras coisas ainda aconteceram para acabar de destruir a minha eleição, porque aqui tinha um deputado cassado por corrupção, né? Comprovadamente cassado por corrupção, não vou citar nomes porque não me cabe, todo mundo tem amizades aqui. E o que aconteceu é que o Supremo Tribunal Federal, né, criou uma nova jurisprudência que não existia, passou a existir naquele momento, e esse deputado cassado por corrupção, ele foi salvo porque essa jurisprudência acabou salvando Paulo Salim Maluf, pelos problemas que teve. Também não tenho nada contra Paulo Maluf, inclusive era meu vizinho de gabinete, pouca gente tem vergonha de dizer, mas eu quero dizer que Paulo Maluf é uma pessoa, comigo, foi meu vizinho, uma pessoa boa, gostava muito de Sergipe, falava muito bem de Sergipe, hoje está com 90 e tantos anos, mas ele teve os problemas dele, todo mundo sabe. E a jurisprudência do Supremo, não é? Ou foi do Tribunal Superior Eleitoral, não me recordo bem agora, alterou a jurisprudência e depois entraram Paulo Maluf e salvou mais uns dois, inclusive o Sergipe. Eu fiquei sem mandato. Depois, para você retomar o mandato, né? É muito difícil. É mais complicado, né? Então essa é que é a grande situação. Agora, só lembrando aí, quem fez esse deputado cassado? Mas aí eu não quero polemizar agora, isso faz parte do passado. Eu hoje estou light, estou tranquilo, mas sempre disposto ao bom debate. Muito bem. Aí, no governo de Jackson Barreto, é só para a gente finalizar essa retrospectiva da vida de Mendonça Prado, no governo de Jackson Barreto você foi secretário de Estado da Segurança Pública. Sim. Né? E como é que foi a sua passagem? Eu tinha uma excelente relação com as polícias e naquele momento o Estado vivia um conflito entre profissionais da segurança pública e governo do Estado. Por quê? Porque não tínhamos estrutura. Essa aqui é uma realidade que eu deixo claro. Às vezes até o Jackson mesmo, ele é alvo de certas críticas, mas eu acredito que injustas. Por quê? Porque quando ele recebeu o governo, nem presídio nós tínhamos. Essa é uma realidade. Presídio que eu digo em com espaço suficiente para receber a quantidade de detentos, de condenados. Posteriormente é que nós passamos a ter mais aquele presídio de Areia Branca, de Estância, e as coisas foram paulatinamente se organizando. Você tem uma ideia, eu peguei uma Secretaria de Segurança Pública que tinha 900 e tanto, eu estou arredondando, 1.000 pessoas presas em delegacias de polícia. O que significa dizer isso? Significa dizer isso que
temos ali os detentos e uma polícia presa para tomar conta, porque se a polícia sair, a turma foge. Então, você tinha uma polícia presa. Além disso, você tinha uma polícia envelhecida, uma polícia que estava já, a sua grande maioria, prestes a se aposentar, porque ingressaram praticamente todos em um determinado instante. Então, na hora da aposentadoria, sai quase todo mundo no mesmo instante. Então, nós, na nossa administração, nós realizamos o curso de formação para 500 agentes e escrivães, e na hora que eu saí, eles entraram. Foi a hora que a coisa começou a melhorar, com essa chegada de novos policiais, de novos equipamentos e de mais espaços nos estabelecimentos penais. Eu costumo brincar com os amigos da segurança pública: nunca analisem os números, vocês analisem os gráficos, e vocês vão perceber que a nossa administração foi em 2015, inclusive o pior ano da economia do Brasil. Foi o ano dos problemas de Dilma Rousseff, né? Onde o povo estava, na sua grande maioria, desesperado, desemprego, tudo isso complica este setor, que é um setor muito sensível, em função da angústia dos cidadãos desempregados, a facilidade do tráfico, tudo isso. Então, o que é que acontece com a segurança pública? Antes de 2015, isso aí é o que eu estou dizendo para as pessoas pesquisarem mesmo. Antes de 2015, nós tivemos 10 anos consecutivos de ascensão da criminalidade, ou seja, de subida da linha do gráfico da criminalidade do estado de Sergipe. Em 2015 é o topo dos índices da criminalidade. Você tem um crescimento ainda no primeiro semestre e a linha começa a se estabilizar no segundo semestre de 2015. E começa a cair em 2016, aí vem caindo. Aí você, por quê? Por uma razão muito simples. Foi naquele momento que começou a chegar na polícia novos integrantes, tanto para as forças militares, quanto para a polícia civil, escrivães, quanto no que concerne aos investimentos na área de perícia, que melhorou muito. Hoje a polícia tem uma outra estrutura. Então a polícia, eu brinco sempre, a polícia hoje ela caminha sozinha porque tem estrutura para isso, não é? Nós fizemos na época, concluímos, né, porque já estava em andamento, uma licitação internacional, que foi a primeira do estado, nós concluímos apenas, estou aqui dizendo, de radiocomunicação digital, porque anteriormente o policial que estava em Porto da Folha não se comunicava com o policial de Aracaju. Isso aí vem a dificuldade da segurança pública. Então, a partir do momento em que eu saio, também chega essa radiocomunicação digital, o que facilita as ações da polícia. Quer dizer, olha, saiu o cara aqui do presídio tal, aí a polícia penal comunica a outra, a polícia ostensiva comunica a parte de investigação, a polícia de inteligência, e há um sincronismo. E nós criamos, né, os grupos de gestão de operação e os grupos de gestão propriamente dita da segurança, que era a forma de você analisar o mapa da criminalidade nas diversas regiões e a partir dali você estabelecer as estratégias de combate ao crime, sintonizando as ações da polícia militar com a polícia civil. E a coisa começou a dar certo, mas foi quando eu saí. Mas me permita não comentar sobre as razões. Não tem nada a ver com questão de segurança, foram outros aspectos relacionados à segurança. Cada um tem o seu estilo e foi melhor para mim sair do setor de segurança pública. Aí depois eu fui porque só me dão abacaxi. Aí depois o Jackson até que me deu uma coisa boa depois, né? Ele me chamou e disse: olha, nossa, eu vou lhe dar uma coisa aqui, que até o gabinete é melhor do que o meu. Eu digo: que coisa é essa? Vai me dar o seu lugar aí de governador? Ele disse: não, vou lhe dar a agência reguladora, né? E eu fui para a agência reguladora dos serviços públicos, que foi a agência que tem o prédio anterior era o prédio da Secretaria de Infraestrutura, que você conheceu, ali ao lado da CEOP. Então eu tinha toda a estrutura, eu vivia ali uma vida de reitor de universidade, bem tranquilo, porque era só para elaborar as resoluções, para analisar as questões de regulação, né, dos serviços de gastos. Então foi um momento muito bom, bem tranquilo. Só que aí depois o Edivaldo Nogueira foi eleito prefeito, né, da capital, e realmente nós tínhamos um desafio muito grande na cidade. Eu tinha uma certa amizade com a CM Neto,
né? Então nós tínhamos uma prefeitura naquele momento, não foi por culpa de Dr. João Alves, nem foi por culpa de ninguém, foi porque nós tínhamos em 2015 também um problema gravíssimo na economia do país, que a doutora Dilma Rousseff deixou e atrapalhou a vida dos gestores daquele momento, e infelizmente Dr. João teve aqueles problemas que a população toda sabe, ele adoeceu, ele teve aqueles problemas, e só para você ter uma ideia, só na parte de limpeza pública tinha uma dívida de 56 milhões de reais, só aí. E aí quem era o homem para resolver esse imbróglio que acharam mais bonito para vai lá. Então nós fomos, a Semineto me deu todos os dados relacionados a como se parcelar, porque Edivaldo precisava dizer isso, que às vezes ele faz umas críticas ao passado, mas no passado tinha uma pessoa que ajudou aquele que passou, que sou eu. E eu estive com ele depois de João. Então, se alguma coisa ficou em termos de dívida, a pessoa de João, que era Mendonça Prado, no governo dele, foi quem ajudou a ele a organizar as contas da prefeitura. E aqui eu quero publicamente dizer que nós temos e devemos ter sempre uma gratidão à ACM Neto, porque a Semineto tinha contratado para Salvador uma consultoria que resolveu todos os problemas que ele pegou da gestão de Henrique, de João Henrique, que deixou uma prefeitura com problemas difíceis, de se solucionar. E nós trouxemos todo o know-how, Edivaldo, isso ele omitiu, ele não falou, todo o know-how da prefeitura de Salvador para a prefeitura de Aracaju. Nós trouxemos tudo, o que significava dizer, em síntese, o que foi que nós fizemos em Aracaju? Ele fez, e o seu secretário de Finanças, que é muito competente, Dr. Jefferson. O que foi que eles fizeram? Que nós pegamos com a Semineto, foi o seguinte: nós pegamos a dívida de Aracaju, fizemos com as pessoas o seguinte: olha, a sua dívida está aqui, ela existe, nós vamos parcelar a sua dívida, vamos colocar a sua dívida aqui no banco de dívidas, a partir de agora nós vamos pagar parceladamente a sua dívida, e o dia a dia da prefeitura vai transcorrer normalmente com os pagamentos mensais. Então foi isso que arrumou a prefeitura de Aracaju, rápido e rápido e de forma correta. Então, se João deixou alguma coisa errada, assim, em termos errada, que eu digo no sentido de dívidas e tal, o grupo de João, porque era Mendonça Prado e o ACM Neto, foram as pessoas, e aí eu vou falar isso a partir de agora, foram as pessoas que deram a ele todo o arcabouço jurídico, todas as regras legais para ele resolver, e resolveu em um ano. Então, se João deixou uma herança que ele poderia contestar, João, o grupo consertou. O nosso próprio grupo, liderado por João, queira ou não, foi quem consertou. Então, que fique isso registrado para os anais. O doutor João tinha um carinho excepcional por ACM Neto e vice-versa, que veio lá do avô, o velho ACM. E por fim, Batalha, só para concluir, você quer contar a minha história, que foi o meu último cargo público, aí por fim teve aquele problema da licitação da limpeza pública, E alguns, vamos dizer assim, extraordinários figuras das investigações criaram uma série de coisas, mas isso eu vou deixar para falar daqui mais algum tempo. Eu não quero falar agora, não. Eu vou deixar para falar depois. E me causou um seríssimo desgaste, porque colocou coisas distorcidas na mente dos meus concidadãos e dos meus conterrâneos. Mentiras, distorções, inverdades. Mas isso vai ficar para mais adiante, lá na frente, quando Deus determinar na minha mente que eu me pronuncie e que eu trate dessas questões. E, lógico, debates haverão de surgir e eu estarei sempre à disposição do povo. Só quero dizer aos meus conterrâneos, eu sou o mesmo Mendonça Prado que entrou na vida pública. Não tenho riqueza, não sou milionário, eu sou o Mendonça Prado
de sempre, não é? Então eu quero que as pessoas saibam disso. Então aí eu contei minha vida toda, né? Só faltou você cantarolar uma musiquinha que ficava por vários anos na cabeça de muita gente. Tá lembrado, Heraldo? Mendonça Prado é o 2510, rapaz. Que lavagem cerebral era essa música, viu, Mendonça? Era de manhã, de tarde, 2510, 2510, 2510. E foi um fato quase que inédito, porque os candidatos na época usavam muito pouco número. Isso. Né? E você ficou com aquele 2510, 2510, 2510, 2510. Não dizia outra coisa, 25. É porque ali foi um insight, né? Quando mudou o voto escrito, não é o voto manual para o voto eletrônico, as pessoas deixaram de escrever o nome e passaram a digitar o número. E aí eu estava conversando com um grande amigo meu que você conhece, que você é dessa área, conhece mais gente nesse setor do que eu, conversei com o Lito. Sim, grande Lito, guitarrista. E aí nós conversamos, Lito, eu vou lhe dar uma letra e você vai fazer a música. Aí Lito olhou assim, começou a rir, disse, poxa, que letra é? Só tem Mendonça Prado. Bota aí pra gente ver como é que fica. Aí Lito fez, aí foi no estúdio de um cara chamado Peta, né? Peta. Era um magrinho, de cabeludo e tal. Aí, quando saiu, meu amigo, isso aqui é um estouro, isso aqui vai pegar, o povo vai gravar essa música, de maneira que foi um sucesso. Eu encontrava as pessoas, aí posteriormente muitas pessoas me disseram, eu ia votar no outro candidato, mas só lembrei do seu nome. É isso mesmo, ficou fácil demais. Vamos a um rápido faturamento e voltamos aqui. Mendonça Prado vai dizer por quê ele é contrário à mudança do nome do estádio Etelvino Mendonça. Atenção, Itabaiana, para José Queiroz da Costa. Muito bem, voltamos aqui com o programa Liberdade com Batalha. Você conseguiu o que você estava pesquisando, calado aí? O que é que você estava querendo fofocar? Diga, vai. Não, é porque a gente estava falando sobre a eleição de 96, né? Sim. Estava falando aqui, estava tentando fazer uma pesquisa aqui, mas não consegui, não. Não, né? Não. O que é que você estava querendo pesquisar? Diga aí para ver se a gente sabe. Candidatos, que foram, na verdade, 10 candidatos na época, né? 10, porque a gente estava discutindo na eleição passada a quantidade de candidatos, né? A prefeito? Naquela época foram 10. Aqui eu participei, é que você fala? Sim, que você foi vice. Aqui eu fui vice. 96 que foi pro segundo turno, né? Gama ganhou no segundo turno. Ah, sim, foi Garibaldi. Eu não me lembro. Eu lembro dos 4 principais. Mas eram muitos 10, mesmo. Eram muitos. Eram muitos candidatos. Que a gente na eleição passada estava discutindo a quantidade de candidatos na eleição passada. E aí, na verdade, não foi uma coisa inédita, porque lá em 96 foram 10 candidatos. Exatamente. Tinham muitos. Eu me lembro que tinha o candidato do PV, também. Nós falamos nos 4 que disputaram par e passo ali a ida para o segundo turno. Mas vamos lá. Mendonça Prado. Quem foi Etelvino Mendonça? Etelvino Mendonça foi um homem público na cidade de Itabaiana, lojista, empresário, foi vereador, foi prefeito, agricultor, pecuarista, pai de família, teve 18 filhos, se criaram 13. Morou a vida inteira na cidade de Itabaiana e foi quem, pra você ter uma ideia, levou a primeira bola de futebol e fez o primeiro jogo de bola, que a gente chama, na cidade de Itabaiana, ainda jovem. Primeira bola que ele trouxe, que ele importou da Inglaterra, que é o país do futebol. Isso. Então, a primeira bola chega em Itabaiana nos idos de 1919, com Etelvino Mendonça. O Itabaiana era uma cidade que naquela época iniciou com 2 times de futebol. O Brasil e o Bolípodo, se não me falha a memória, são esses 2 nomes. Eram times que começavam, paravam. Meu avô vem daí. Em 1938, que é o ano que José Queiroz nasce, aí resolvem acabar com esses 2 times e fazer um único time. Aí nasce primeiro o Botafogo Esporte Clube. Isso, meu avô participando de tudo isso aí já, né? Botafogo Esporte Clube. Seu avô, pai de sua mãe? Pai de minha mãe. Posteriormente veio o Itabaiana Esporte Clube. Isso era meu avô quem tomava conta, assim, era quem ajudava esses times e tal. No início até jogou. Nós temos até imagens antigas, fotos em preto e branco do meu avô Etelvino Mendonça. Bom, e só em 1950 que surge a Associação Olímpica de Itabaiana.
ela não surge, ela começa desses times sequencialmente, se desfazem, se unem, se reconstituem e assim vem. Aí nasce a Associação Olímpica de Itabaiana. Meu avô então constrói o primeiro estádio, inclusive numa propriedade dele, para o Itabaiana, porque antigamente o Itabaiana jogava e para se fechar, para ter uma bilheteriazinha para ganhar o dinheiro, fechavam as laterais, e são histórias que a gente resgata com tecido, para o povo não entrar, né? Para ter uma rendazinha ali, para comprar um uniforme e tal. Bom, meu avô constrói o primeiro estádio. O nome do estádio é Etelvino Mendonça, porque ele era o grande desportista, ele foi quem introduziu, ele foi quem fez o primeiro jogo de futebol. Por isso que é injusta essa discussão, porque você está lidando, você está tratando com personagens da história de gerações diferentes. Como é que a gente estuda a história? A gente estuda primeiro a pré-história, depois a história antiga, depois a Idade Média, depois a Idade Moderna, depois a Idade Contemporânea. Aí você está pegando um personagem da história contemporânea e querendo fazer uma comparação com alguém, né, da Idade Antiga, vamos dizer assim. Não tem cabimento. É um erro, é um equívoco. Você vai homenagear alguém, é correto. José Queiroz da Costa merece uma homenagem? Merece, porque recentemente, nas últimas décadas, ele foi o grande patrono do Itabaiana. Ele é merecedor de todas as homenagens. Mas as homenagens de José Queiroz da Costa não pode, por hipótese alguma, depreciar, diminuir e suprimir as homenagens àquele que foi o responsável pelo nascedouro, que se não existisse, nem tivesse tido a atividade que teve, nem tivesse feito os investimentos que fez, talvez a Associação Olímpica de Itabaiana também não existisse. Quantos e quantos times de futebol começam no interior do estado e depois param, né? Agora, é lógico, você vai perguntar um menino de 16 anos, vai perguntar um jovem de 20 anos, até pessoas da sua geração, quem foi Etelvino Mendonça? Não lembra, não sabe, porque não conhecem a história. Então você faz um confronto que apaga a memória da cidade. Há um ditado que diz: um povo sem memória é um povo sem história. E, além de tudo, a homenagem ao estádio é uma homenagem ao cidadão conceituado, e o estádio é um bem público do estado de Sergipe. Não é da Associação Olímpica de Itabaiana, apesar dos dois terem um compromisso de sentimento, de amor ao Itabaiana. Mas eu lhe pergunto, e se surgir um outro time, uma outra agremiação, vai estar no local simplesmente porque é do Itabaiana? Quantos problemas a gente tem aí em outros estados que os times não querem jogar? Não, esse estádio é do time A e do time B. Nós não podemos fazer esse tipo de vinculação. Vamos homenagear José Queiroz por tudo que ele foi, como empresário, você já disse aqui, como político, como cidadão honrado, probo, como pessoa decente que constituiu uma família linda de pessoas corretas, de pessoas honestas. Então ele merece todas as homenagens. Mas querer agora apagar da história as homenagens a Etelvino Mendonça é um grande equívoco. Eu acho que até não ficou bem. Por exemplo, o projeto foi apresentado no dia da morte de José Queiroz. Então, pode-se fazer um grande memorial, pode-se aguardar uma grande obra, até com uma dimensão maior do que o estádio. E saber do seguinte: quando a gente atua aprovando uma lei, tem até uma frase célebre de Churchill, né, que a gente não deve pensar na próxima eleição. Nós precisamos pensar nas próximas gerações. Então vamos, Batalha, pensar da seguinte forma: José Queiroz atua há 50 anos, vamos dizer, no Itabaiana. Vão surgir novos patronos. José Queiroz é de uma geração que sucedeu a do meu avô. Vão surgir novos. E quando surgirem os novos, e que o Itabaiana tiver grandes conquistas, Itabaiana foi penta, vamos supor que Itabaiana lá na frente chega a ser hexa. Aí chega, vamos apagar agora Zé Queiroz, vamos botar um outro itabaianense ilustre, porque recentemente foi quem levou o Itabaiana ao hexa. Não pode ser assim. A história de Lula, a história de Fernando Henrique não vai jamais apagar a história de João Goulart, de Juscelino Kubitschek, de Getúlio Vargas. Eu até disse hoje numa co-irmã, por exemplo,
a Avenida Beira-Mar ali, as pessoas, pouca gente sabe. O nome daquela avenida é Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes. Verdade. Você conhece, eu conheço. Você perguntar aos mais jovens, quem Não foi sabe. Paulo Barreto? Não sabe. Mas Paulo Barreto foi quem fez aquela rodovia. Se não fosse ele, aquela rodovia não seria, talvez não tivesse sido feita, né? Naquela época, né? Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade com a história, em escrever a história, sem depreciar as pessoas que foram importantes para a nossa história. Nós podemos até ter animosidades. Por exemplo, eu vivi a minha vida toda praticamente numa vinculação política ao PFL, né, que foi onde eu passei mais tempo. Durante todo aquele período, nós fomos adversários de outros políticos, mas que fizeram história. Por exemplo, Coroa do Meio, o bairro Coroa do Meio, que você conhece bem. O bairro Coroa do Meio, a parte de cá, vou dar um exemplo agora. O governador Fábio Mitidieri, ele vai fazer uma ponte que vai ligar da Avenida Contorno à Coroa do Meio. Se não fosse a passagem de João Alves na prefeitura para fazer a Coroa do Meio, não ia existir aquela ponte, porque não ia ter Coroa do Meio. É verdade. Né? Aí você passa hoje naquela Coroa do Meio antiga, onde eram os manguezais, onde as pessoas tinham aquelas palafitas, coisa e tal. Hoje você tem as moradias, para citar nome de outros políticos. Aí ninguém pode falar das melhorias que ali aconteceram sem falar em Marcelo Deda, Verdade. quando prefeito da cidade. O mercado municipal, você conheceu o antigo mercado que desabou o telhado, coisa e tal. Ninguém pode falar das melhorias. Você chega ali, o mercado, coisa e tal. Ninguém pode falar sem falar em João Augusto Gama. Verdade. Para não ficar só falando de João, senão fica aquela coisa muito batida. Então, assim, tudo tem uma história. Eu estou falando de um passado recente. Eu não estou aqui falando de Inácio Barbosa, que foi quem trouxe a capital. Itabaiana, Batalha, é mais antiga do que Aracaju. Itabaiana não se resume, não se restringe à história da nossa geração ou dessa geração anterior à minha, que é a de José Queiroz. Itabaiana é a Itabaiana de Euclides, é a Itabaiana de Manuel Teles, é a Itabaiana de Pedro Paes Mendonça, a Itabaiana de Mamed. Itabaiana não era só Itabaiana, aqueles municípios circunvizinhos eram todos parte do território de Itabaiana, como Campo do Brito, como Moita Bonita, e assim vai. Então, assim, a gente tem que ter uma leitura da história, compreender os fatos históricos e respeitar as pessoas que fizeram história nessas cidades ao longo do tempo. Eu não estou aqui desmerecendo, nem quero fazer crítica ao deputado, até porque eu não sou deputado, respeito, acho que é uma iniciativa dele louvável do ponto de vista de querer homenagear José Queiroz, porque eu defendo que ele seja homenageado, mas é uma iniciativa equivocada a partir do momento em que, para homenagear um, você suprime, você retira as homenagens que foram feitas ao outro. Se alguém chegasse aqui, descobrimos que Etelvino Mendonça, em 1920, ele cometeu um ato que, sabe, naquela época foi terrível. Bom, aí são outros 500. Mas nunca desabonou a conduta de ninguém, sempre foi um homem de conduta ilibado, um homem decente, ajudou ao Itabaiana na sua época, tanto quanto José Queiroz. Naquela época, hoje as coisas são todas, é tudo mais fácil. Eu estava ouvindo uma entrevista de uma certa atriz essa semana, e ela falando das facilidades que nós temos hoje comparado aos tempos atuais, falando de meio ambiente, né? Eu não vou falar porque eu vou me alongar muito. Então, assim, as coisas vão o tempo vai passando, as pessoas acham que são mais difíceis porque não conhecem a história dos nossos antepassados, que foram muito mais difíceis. Antigamente, em 1919, está aí o grande exemplo, o Itabaiana não tinha nem bola para se jogar, nem bola para se jogar. Depois os times foram surgindo, nem campo tinha para se jogar. Então as dificuldades eram outras. Eram em outras situações distintas, mas ambos foram importantes. Então, por que agora retirar essa homenagem de um bem público estadual do senhor Etelvino Mendonça, que não foi homenageado apenas por ser tão apaixonado pelo Itabaiana quanto José Queiroz, em outro momento. Outro dia eu vi uma pessoa falando sobre isso, só para concluir. Aí disse, vem cá, você tem quantos anos? A pessoa disse, eu tenho 50 anos. Pois é, Zé Queiroz faleceu com 88, não é? Você chegou a cumprimentar meu avô, você chegou a ver meu avô?
Claro que não. Eu sabia que não, porque quando você foi para o estádio, quando você conheceu as pessoas do estádio, meu avô já não estava mais presente, porque meu avô morreu tem 50 anos. Então é muito difícil você fazer essa comparação. Mas eu respeito, acho o debate democrático, mas quero dizer que essa discussão deve servir até de exemplo, porque eu acho que não é bom, eu acho que é equivocado. Eu fui vereador 3 mandatos. Vereador é o que mais trata desses temas de denominação de ruas e bens públicos, não é? Eu acho uma bobagem, do fundo do meu coração, você ficar trocando o nome das pessoas, porque isso mexe com as famílias. Mexe com as famílias, com os sentimentos. Minha mãe tem 86 anos. Né? É um pouquinho mais nova que Zé Queiroz. Foi colega de Zé Queiroz no Colégio Murilo Braga. Minha mãe é economista, estudou no Colégio de Maria de Branquinho, uma professora conceituadíssima lá em Itabaiana, no Colégio no Colégio Murilo Braga. Aí o tempo inteiro, vão tirar o nome do meu pai, vão tirar o nome do meu pai. Quer dizer, mexe com o sentimento de uma família de 80. Minha tia mais velha tem 92 anos. Ela que estava catando para mim, já me trouxe as fotos do meu avô, né, as imagens do meu avô como jogador daqueles primeiros times que deram origem posteriormente à Associação Olímpica de Itabaiana. E Itabaiana também não é só Etelvino Mendonça, não é só Zé Queiroz, não. Itabaiana é Dequinha, Itabaiana é Marcelo, Itabaiana é Agostinho, Itabaiana é Tatica, Itabaiana é Cipó, Itabaiana é uma arruma de gente, Itabaiana é Mozart. Então por que não se criar um grande Paulo Preto? Então por que não se criar aí um grande memorial, né, para tratar de todos e ver um bem público que esteja à altura da grandeza de José Queiroz, para homenageá-lo, porque ele, além de desportista vinculado à Associação Olímpica Itabaiana, ele foi um grande empresário, ele foi uma pessoa que teve grandes e destacadas qualidades. Mendonça Prado, satisfação muito grande, 2510. Eu que lhe agradeço, meu amigo, tudo de bom para você, para todos os seus ouvintes, para o meu amigo Heraldo e para o Jonathan. É isso aí. Um abraço, Mendonça. Vamos usar um rápido faturamento e depois Lícia Melo, empreendedora social aqui do nosso programa.